Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira. Já agradecer aos amigos que foram lá no canal, se inscreveram, deixaram o seu ok, agradecer demais e já vamos direto para as manchetes do vídeo de hoje, desta terça-feira, 23 de fevereiro do ano de 2021. Amazonas vive a dor que não cessa após um mês de colapso na saúde. A coisa lá continua muito complicada. Supremo Tribunal Federal forma maioria para permitir compra de vacinas por estados e municípios em caso de falta de dose da União. Já era para ter permitido porque já está faltando em todo o país. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afasta por unanimidade Flor de Lis do cargo de deputada federal. Caso Daniel Silveira mudará comportamento de deputados, diz presidente Lira. Daniel Silveira, aquele rapaz que esculhambou com o Supremo Tribunal Federal, atingiu a honra, falou um monte de baboseira e agora o presidente diz que a situação desse deputado é possível de lição para os outros. Imunidade do rebanho está longe, mesmo com o avanço das vacinas, dizem especialistas. Casal de empresário morre por Covid-19 com minutos de diferença entre óbitos no interior da Paraíba. 83 municípios do Ceará têm maior incidência de Covid-19 do que a capital Fortaleza. A coisa já está complicando no interior. Camilo pede a ministro leitos de hospital, caso UTI, no hospital Walter Cantilho para a Covid e anuncia novas doses da vacina que deve estar chegando. Decreto de Bolsonaro obriga postos de combustível a divulgar valores de tributos, ou seja, quanto o cidadão está pagando para o governo federal, o governo estadual, uma boa atitude. Desde 1934, só em ditaduras o Brasil não teve gasto mínimo com educação. Célio Teixeira, agradecer demais aos amigos que já foram lá, se inscreveram no canal, agradecer a todos, peço que indiquem esse canal para outros amigos para que nós possamos continuar aumentando cada vez mais o número de participantes. Agradeço de coração a todos e já vamos então para os detalhes das notícias de hoje. Um mês depois da catastrófica falta de oxigênio medicinal nos hospitais de Manaus e também do interior do Amazonas, ocorrida em 14 de janeiro, o estado já registrou quase 4 mil óbitos, 4 mil mortes, gente, por Covid-19. Somente neste um mês e meio, 4 mil pessoas morreram no Amazonas. O montante de vidas perdidas é quase o dobro do número registrado durante todo o ano de 2020 com a pandemia, segundo dados da Fundação de Vigilância Sanitária lá do Amazonas. Portanto, já são mais de 10.100 mortes no Amazonas, mais de 4 mil morreram no mês e meio nesta segunda onda. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta terça-feira para permitir a compra de vacinas contra a Covid-19 por estados e municípios, caso as doses ofertadas pelo Ministério da Saúde sejam insuficientes para atender a população local. Faz tempo que são insuficientes. O julgamento está sendo realizado no plenário virtual e já conta com 6 votos para validar a liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que deu aval para a compra em dezembro do ano passado. O entendimento firmado pela Corte é de que estados e municípios podem comprar e distribuir vacinas caso o Ministério da Saúde falhe ou seja omisso com o Plano Nacional de Imunização. Faz tempo, desde o ano passado, que o Ministério não consegue entregar vacinas aos brasileiros. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro afastou por unanimidade Flor de Lis dos Santos Souza, do PSD, de seu mandato como deputada federal. O julgamento aconteceu nesta terça-feira e analisou se ela poderia continuar a atuar no seu cargo enquanto espera o julgamento do processo no qual é acusada de ser mandante da morte do marido, no caso o pastor Anderson do Carmo. O relator do processo, o desembargador Celso Ferreira Filho, votou a favor do afastamento da parlamentar. Os outros 2 desembargadores, Antônio José e Kátia Janguta, seguiram o voto do relator, que acredita que há situações concretas que demonstram atos de Flor de Lis para atrapalhar a busca pela verdade no processo. Tal como aconteceu no caso do deputado Daniel Silveira, a decisão dos desembargadores do Tribunal do Rio de Janeiro deverá também ser submetida ao plenário da Câmara dos Deputados para que ele decida, o plenário, se mantém ou não o afastamento conforme prevê a Constituição. Essa deputada aí é aquela acusada de, junto com a família, ter matado o marido.
Após a votação no plenário da Câmara, que manteve a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, detido após ofender ministros do Supremo Tribunal Federal e fazer apologia à ditadura militar, o presidente da Casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse que a decisão será um marco de mudança interna no comportamento dos demais deputados. De acordo com Lira, palavras dele, nós não podemos deixar que ofensas pessoais, radicalismos e colocações que não são bem-vindas no plenário continuem acontecendo e os extremos continuem se degladiando. O fato fora da curva que aconteceu hoje será um marco de mudança interna no comportamento dos senhores deputados no plenário da Casa. Respeito, trato cordial, debate amplo, mas sempre respeitoso, declarou o deputado na noite desta sexta-feira. Esse deputado aí lá do Rio de Janeiro, boca suja, um verdadeiro boca suja, esculhambou o Supremo Tribunal Federal, seus membros, ofendeu todo mundo, achando que pode tudo. Deputado pode, governador pode, ministro pode, mas não pode tudo não, nem o presidente da República, ninguém está acima da lei. Você concordar ou discordar de atos é absolutamente normal. Agora, tecer comentários destruindo a vida das pessoas ou intimidando as pessoas, atingindo a sua honra, isso não pode, não interessa o cargo que ele tenha, ser deputado, senador, presidente da República, respeito à cidadania, ao cidadão e à democracia é obrigação de todos. A tão esperada imunidade de rebanho, que pode colocar as atividades sociais próximas ao normal, não deve ser atingida neste ano, mesmo com o avanço da vacinação contra a Covid-19. O entendimento vem ganhando força entre pesquisadores nos Estados Unidos, devido especialmente à insuficiente velocidade na vacinação e a possibilidade de surgimento de novas variantes mais transmissíveis e agressivas. Modelos estatísticos reforçam essa avaliação. O panorama pessimista levanta a discussão de como as sociedades deverão agir nos próximos meses, dado que a proteção ideal não deve vir tão cedo. A questão discutida é se será possível retomar atividades sociais a partir do momento que a população vulnerável já esteja vacinada, sem esperar que o patamar de imunização geral esteja perto de 80%. Ou seja, especialistas acham que mesmo com a vacinação da grande maioria da população, a normalidade ainda vai demorar um pouco. A grande verdade é que se tem informações importantes de alguns países que já avançaram a vacinação e o número de casos e de mortes tem caído de forma significativa. É o caso de Israel e já tem dados importantes também do Reino Unido, lá da Inglaterra, que os números caíram significativamente, vem caindo após um bom número de pessoas serem vacinadas. O problema é que no Brasil nós temos 2,7% da população vacinada. Em Israel, já vacinaram 50% da população. E o índice de infecção lá caiu para 95% das pessoas vacinadas. Se no Brasil nós tivéssemos vacinado 40%, algum efeito positivo já estaria acontecendo. Um casal de empresários morreu por Covid-19 em Cajazeiras, no sertão da Paraíba, nesta segunda-feira, dia 22. Os dois morreram em um intervalo de apenas 20 minutos entre um óbito e o outro. Isso ocorrido no Hospital Regional do município. As informações são do portal G1. José Carlos de Abreu, olha a idade do rapaz, 36 anos, e Lívia Gonçalves de Abreu, 35 anos, eram casados. Eles deixam duas filhas adolescentes. Conforme o último boletim epidemiológico do estado, o sertão paraibano tem a maior ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva UTIs adultos para a Covid-19, com praticamente 95% dos leitos já preenchidos. Casal novo morreu, diferença de 20 minutos de um para o outro. Que coisa! O movimento de transmissão da Covid-19 de Fortaleza e outras cidades do Ceará foi uma das maiores preocupações do início da pandemia em março do ano passado, 2020. E o cenário se repete na segunda onda, iniciada em outubro. Até amanhã desta segunda-feira, dia 22, ontem, portanto, 83 municípios cearenses já têm taxa de incidência de casos maior do que a capital. De cada 4 casos, 3 acontecem no interior do estado. Os dados são do IntegraSUS, plataforma da Secretaria Estadual de Saúde. Ou seja, isto mostra que muita gente no interior está se contaminando numa rapidez muito grande.
Após reunião com o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, o governador cearense Camilo Santana afirmou que um novo lote de vacina será enviado nesta quarta-feira ao Ceará. Segundo o petista, a remessa deve conter entre 70 e 80 mil doses do imunizante da AstraZeneca Oxford. Ele afirmou ainda que a expectativa é de que um segundo lote seja enviado até o fim desta semana. Ainda no encontro, Camilo disse que solicitou ao ministro o uso de leitos do Hospital Universitário Walter Cantídio. Segundo o chefe do Executivo cearense, há no momento leitos disponíveis na unidade que podem ajudar ao combate da doença aqui no Ceará. Palavras de Camilo. Tratei com o ministro a necessidade do Hospital Federal, que é o Walter Cantídio, possa atender, nos auxiliar. Será um grande reforço um hospital a atender Covid nesse momento, disse Camilo, sem citar a resposta do ministro Pazuello. Eu espero que resolva e aumente o número de leitos, porque Fortaleza está quase com 100% da capacidade. Pressionado pelos caminhoneiros para resolver o preço alto do diesel, o presidente Jair Bolsonaro formalizou nesta terça-feira mais uma promessa que vem fazendo ao setor. Por decreto, o presidente determinou aos postos de combustível que detalham ao consumidor os valores estimados dos tributos que compõem o preço final dos combustíveis dos automóveis. A obrigação passa a valer em 30 dias, conforme o ato que está publicado no Diário Oficial da União. Bolsonaro propaga que o peso maior dos tributos sobre os combustíveis não é de sua responsabilidade, mas sim dos governadores. Nesse ponto, Bolsonaro tem razão. Os governos estaduais cobram imposto demais sobre combustível e aí junto uma parte do governo federal e uma parte muito grande dos governos estaduais e aí o preço é muito elevado, sem falar um problema seríssimo. Combustível no país está atrelado ao dólar e o brasileiro ganha em reais, desvalorizado em comparação com a moeda norte-americana. E aí, como é que nós vamos conseguir pagar combustível se ganhamos em reais e somos obrigados a pagar combustível em preço de dólar? Isso aí precisa ser revisto, eu não sei de que forma, mas algo tem que ser feito nesse sentido. Alguns dizem, economistas e não sei mais o que a Petrobras pode quebrar, que não sei o que, e tem um grande questionamento. O Brasil é autossuficiente em petróleo. Por que nós temos que estar entregando dinheiro para a Petrobras e ferrando 95%, 98% do cidadão brasileiro? Eu discordo disso. Se a Petrobras quebrar, problema da Petrobras. O cidadão brasileiro é que não pode quebrar. Nós produzimos petróleo e esse petróleo tem que ser vendido ao Brasil ao preço que o brasileiro pode pagar, não simplesmente para atender a mercado financeiro, a bolsa de valores. Nunca vi falar que um cidadão em qualquer ponto desse país tenha dito, rapaz, um cidadão aí da Petrobras ligou para mim oferecendo aí R$100 de lucro que a empresa está dando. Nunca. Lucro para eles e ferrando a gente. Não concordo com isso não. Vigente desde 1934, o piso mínimo de investimento em educação só foi suprimido em períodos da ditadura, no Estado Novo de 1937 e na questão do militarismo em 1967. A versão preliminar da proposta da emenda à Constituição emergencial prevê a instituição dos valores mínimos a serem aplicados em educação e saúde. O texto tem apoio do governo Jair Bolsonaro e está no âmbito da tentativa de viabilizar uma nova rodada do auxílio emergencial em meio à pandemia. Agora eu vou dizer uma coisa. Dá um auxílio aí pequenininho, de 3, 4 meses aos brasileiros para tirar a obrigação de investir em educação e saúde é um tiro pela culatra. Você quer fazer um investimento em auxílio emergencial? Taxa as riquezas desse país em 1%, tire auxílio de quem não precisa nesse país, porque quem ganha 5, 10, 15 salários mínimos não precisa de auxílio, e o país, em todas as esferas, federal, estadual, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, cheio de auxílio de gente que não precisa. Era só cortar todos esses auxílios, taxar a riqueza nesse país. Não precisava fazer esse negócio aí de acabar com a taxa aí mínima de investimento em educação e saúde. Porque se acabar isso aí, vão investir o tanto que querem e aí vai ser um tiro no pé. Se auxílio emergencial, o governo tem que tirar
taxar as grandes riquezas seria um caminho, a outra seria acabar com esses auxílios de deputado, senador, ministro, juiz, acabar com tudo, porque eles ganham muito bem, não precisa de auxílio não. Quem está precisando de auxílio são essas pessoas que estão vivendo nesse país, comendo pão que o diabo amassou em tempo de pandemia. Esses outros aí já eram para ter acabado com esses auxílios. Aí seria uma atitude excepcional. Agora, acabar com esse fator aí de investir o mínimo em educação e saúde é acabar com a educação que já anda com uma dificuldade danada e enterrar as questões de saúde no país. Educação e saúde tem que ter um patamar mínimo de investimento, porque senão governadores, prefeitos, administradores de modo geral não vão investir coisa nenhuma nesses dois setores tão importante para qualquer país do mundo, não é só para o Brasil não. Gente, agradecer demais aos amigos e amigas que já me acompanham há muito tempo, pedir a vocês, se conhece outra pessoa, dá lá, vai lá no canal do Célio Teixeira, todos os dias ele produz um videozinho de 10, 15 minutos, trazendo informações importantes, peço às pessoas para se inscreverem, agradeço demais.